Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos apresentar o roteiro de atividades que a gente vai desenvolver na aula de biologia. Só lembrando que essa atividade vai valer para a aula de hoje e também para a aula que passou, ou seja, na aula da semana passada. Então, vai valer também para a semana do dia 15 até o dia 20. Tudo bem? Então, como é um assunto bastante extenso, para vocês não ficarem muito cansados aí, né? Estão estudando em casa, a gente vai dividir em duas frentes. Então, na aula que a gente já mostrou para vocês os slides, vocês já têm esses slides aqui, já deram uma olhada, já tem a ver com a aula de práticas experimentais. A gente vai trabalhar essa capacidade de que nós vamos desenvolver, de identificar quais são os impactos que uma determinada população tem e provoca no seu entorno, e associado a isso, a gente vai trabalhar com as intervenções que o ser humano provoca no meio ambiente. Por isso aqui, ó, tem essas duas figuras aqui, essas duas ilustrações, esses dois quadrinhos aqui. Um mostrando uma atividade mais predatória, né, do ser humano em relação à natureza, e o outro aqui, ó, não sei se dá para perceber aqui, ó, tem o formato de um pulmão, e mostrando aqui, ó, essas árvores já cortadas aqui, ó, mostrando essa degradação aqui, ó, como sendo um desmatamento. Tudo bem? Então vamos lá. No primeiro momento é importante a gente definir o que é meio ambiente. Nem sempre é fácil essa definição de meio ambiente, mas aqui tem um resumo e aí, como esse material fica com você, é mais fácil. Se você tiver maior curiosidade, além de anotar no seu caderno, você pode também dar uma pesquisada sobre esse conceito de meio ambiente. Tem um monte de legislação, um monte de gente que fala e discute essa questão do meio ambiente, mas o meio ambiente basicamente é onde a gente está inserido, né? O meio ambiente aqui então tem uma componente física, no qual a gente pode inserir de uma maneira bem simples aqui a água, o ar, o solo, as rochas, a questão da luminosidade, da temperatura. Esses componentes físicos aqui têm outro nome, né, que a gente já falou lá quando a gente estava tendo aula, que são os componentes abióticos, ou seja, aquele que não tem vida, que representa as características do lugar, do ambiente. Tudo bem? A quantidade de luz que tem aqui é uma determinada quantidade de luz, diferente, por exemplo, da quantidade de luz que chega no Polo Norte ou no Polo Sul. A temperatura da mesma maneira e assim por diante. Aqui tem a outra componente, ó, que é o meio biológico, ou seja, se uma componente aqui é abiótico, o outro componente aqui é o biótico, ou seja, os seres que têm vida. Aí o professor aqui resumiu entre fauna, que são os animais, e a flora. Mas tem outros componentes aqui, além de fauna e flora, né, que são os micro-organismos. Tudo bem? E aí, por último, aqui, ó, a sociedade, o meio socioeconômico, que são as atividades que a gente desenvolve, certo? Atividades antrópicas de homem, né? As atividades que o ser humano desenvolve nesse meio socioeconômico. Aí tem aqui o meio cultural e essa interação. Então, na verdade, a gente pode classificar o meio ambiente aqui como sendo um tripé, não é? Meio físico, meio vivo, biológico e as atividades desenvolvidas pelo ser humano. Aí, englobando, né, essas atividades, apresentando aqui um ponto de vista ecológico, um ponto de vista social e um ponto de vista econômico. Ponto de vista, ou a gente pode dizer também uma esfera, né, uma componente aqui. Então, a gente intercalando ou interagindo, intercalando não, interagindo, né, sobrepondo essas três esferas, ou essas três dimensões aqui, a gente tem lá. Se a gente tiver só uma componente social com uma componente ecológica, a gente tem um meio ambiente suportável, onde a gente tem uma desigualdade social menor e um equilíbrio ecológico maior. Se a gente não considerar aqui, obviamente, a componente econômica. Se a gente tiver só a componente econômica e a componente ecológica, a gente tem aqui uma
viabilidade. Isso está bastante na moda, o pessoal discute bastante essa viabilidade econômica ecológica, do tipo assim, fazer o plantio e a extração de madeiras a partir de árvores que são plantadas pelo homem, como por exemplo é o que a gente usa para fazer o papel celulose. Se a gente tiver aqui uma outra componente só social e econômica, nós vamos ter então uma distribuição equitativa, ou seja, distribuir de maneira mais ou menos igual para todo mundo essa riqueza gerada pela economia. Entretanto, deixando de lado a questão ecológica. Aí, se a gente tiver e puder desenvolver atividades que contemplem essas três dimensões, econômica, ecológica e social, a gente tem uma busca por essa sustentabilidade, que não é um conceito simples, que não é um conceito fácil da gente ficar discutindo sobre sustentabilidade ou sobre desenvolvimento sustentável, mas para nós aqui é importante ter essa visão. O que é sustentabilidade? O que é sustentável? Já ouviram falar nisso? O seu pai ou sua mãe te sustentam. Sustentam o que? Eles promovem para você uma condição econômica, promovem para você uma relação social e você interage com o meio ambiente. Então, eles te sustentam, eles mantêm com que você faz com que você tenha uma sustentabilidade para você poder se desenvolver, para você continuar vivo. Aqui, tem um conceito aqui importante aqui, ó, que a gente vai trabalhar, eu gostaria que você anotasse, está vendo aqui tem um quadrinho aqui, ó, anota aí, que é a diferença entre poluição e poluentes. Por que a gente está fazendo essa definição aqui agora? Porque é importante a gente saber o que é poluição e o que é poluente. Então, poluição é a presença de matéria ou energia em quantidades que possam afetar de forma negativa o homem e o meio ambiente. Mas toda poluição é provocada pelo ser humano? Não necessariamente. A gente vai ver que tem poluições que não são provocadas pelo ser humano, são as chamadas emissões naturais. E poluente, então, qual é a substância capaz de provocar efeito adverso no ser humano? Aqui é uma foto de um acidente que ocorreu no Alasca em 1998, que um petroleiro vazou petróleo, então dá para ver a marca de petróleo aqui, ó, tá vendo? Ó? Dá para ver a marca de petróleo aqui na rocha. Esse petroleiro aqui, então, vazou milhares e milhares de toneladas de óleo cru no mar do Alasca. Então, as causas de poluição, como eu já havia falado para vocês, nós temos poluições naturais e a poluição antrópica. Tudo que é antrópico aqui é provocado pelo ser humano. Então, aqui, quando o vulcão entra em erupção, ele emite ou ele lança uma série de partículas de gases na atmosfera que vão alterar a concentração desses gases na atmosfera, principalmente de maneira local. Então, esse é um tipo de poluição natural, no qual o ser humano não provoca nenhum tipo de interferência. Enquanto aqui, essa quantidade de resíduos aqui de lixo no curso d'água, no rio aqui, ó, é única e exclusivamente provocada pela ação do ser humano. Aqui tem um exemplo, né, de uma poluição natural, aqui a erupção do vulcão Cleveland, nas Ilhas Aleutas, lá no Alasca, nos Estados Unidos. A quantidade aqui, ó, uma imagem de satélite, a quantidade aqui, ó, de gases de material particulado que foi lançado na atmosfera pelo vulcão. Então, só mais um exemplo aqui, para ficar mais bonita a aula, com mais imagens. Outro exemplo aqui, no Alasca, mais uma vez, a quantidade de material particulado por causa dessa erupção vulcânica. Alguém sabe me dizer qual que é esses gases emitidos aqui pelo vulcão? Se não souber, não tem problema, a gente vai explicar mais para frente. E aqui, poluição antrópica, mais uma vez, as pessoas aqui trabalhando nos antigos lixões, né, nos antigos locais onde eram depositados os resíduos sólidos que a gente gera no nosso dia a dia, e aqui um lançamento de efluente, um lançamento aqui de esgoto num curso d'água. Esse lançamento aqui, ó, a gente consegue ver que não necessariamente é só esgoto, porque tá vendo aqui, ó, tem uma espuma aqui em volta, ó, e geralmente essa espuma aqui é provocada pelos detergentes. E aí hoje em dia já não se provoca tanto esse impacto aqui, porque
os detergentes são biodegradáveis. Já ouviram falar? Biodegradáveis? Esses detergentes hoje biodegradáveis, eles não deixam o que forme essa espuma aqui. Então, um exemplo aqui de poluição antrópica das imagens. Aqui temos mais algumas. Poluição atmosférica, né? Essa quantidade de material particulado aqui lançado pelos automóveis, né? Essa imagem aqui bastante emblemática, e queimadas, então provocado pelo ser humano. Essa foto aqui é o exemplo que eu mostrei lá no primeiro, que você anotou lá de poluição e poluente, que foi provocado no Alasca. Lá tá vendo a baleia aqui, ó, toda suja de óleo? Ela não conseguiu sobreviver por causa desse acidente. Então, além do conceito de poluição, é importante a gente falar do conceito também de contaminação, que é diferente de poluição. Você já notou lá o que era poluição, aqui nós temos um exemplo de contaminação. Então, lá, contaminação é a presença no ambiente de seres patogênicos. O que é um ser patogênico? Aquele ser que provoca doença na gente, que deixa a gente doente, né? Por exemplo, aqui que está bastante na moda agora, o coronavírus ou o Covid-19, lá é um vírus, então, patogênico para o ser humano, assim como algumas espécies de bactérias, outros tipos de vírus, parasitas e assim por diante. Então, que provocam doenças, ou ainda que tem algum tipo de substância química em concentração nociva para o ser humano. Vamos dar um exemplo aqui, quantidade de chumbo. A quantidade de chumbo ela pode ser nociva para o ser humano, desde que ela tenha uma concentração mais alta do que o nosso corpo pode tolerar. Antigamente, as latas dos materiais enlatados, todos eles eram feitos de chumbo, tinha uma camada de chumbo. Isso provocava doença nas pessoas, porque a lata, dentro do material metálico com chumbo, né, ia dissolvendo esse chumbo e a pessoa acabava ingerindo esse metal pesado, e aí provocava, né, uma doença chamada de saturnismo. Ocorre ainda nos dias de hoje, viu? A quantidade aumentada de chumbo no sangue das pessoas. Então, isso é o conceito de contaminação, onde tem seres patogênicos ou onde ainda tem substâncias químicas que provocam doença para o ser humano. Então, o correto é falar contaminação do solo e da água, porque tem uma presença de um patogênico na água ou uma presença de patogênico no solo. Mas está errado falar contaminação do ar. Não tem contaminação do ar, tem só poluição do ar. Beleza? Então, quero que você anote aí essa explicaçãozinha aqui, ó. Essa explicação não, essa definição. Aqui tem um exemplo, ó, de degradação de atividades provocadas pela ação antrópica. Aqui é um exemplo de uma mina que tem na Rússia, ó. Tá vendo? Tem uma cratera aqui, ó. Essa imagem é uma imagem de satélite, ó. Olha a cratera que tem aqui, uma mina a céu aberto de extração. Agora eu não lembro se é de diamante, o que é essa mina de extração. Tá vendo, ó? Dá para ver o tamanho das casinhas aqui do lado, ó, em relação ao tamanho dessa cratera. Tem outros exemplos aqui, ó. Essa de cobre nos Estados Unidos. Você consegue ver todas as montanhas aqui, ó, chegou nesse ponto aqui, não tem mais a montanha, ó, de tanto que o ser humano foi lá, extraiu e tirou o cobre daqui, tá vendo, ó? A degradação ambiental que é provocada, ó, esse demora milhares e milhares de anos para voltar ou se regenerar ou recuperar essas características aqui, ó. Tá vendo? Tem mais uma aqui, ó, mais interessante também, ó, lá no Canadá. Tá vendo? Extraiu aqui, ó. Então a área foi descoberta em 92, produção a céu aberto aqui começou em 2003 e acabou em 2012. Tá vendo? Ó? Escavou aqui de diamante. Então, o uso inadequado desses recursos naturais, né? desses recursos podem gerar poluição, a contaminação e a degradação do solo. Então, esses são os exemplos dos usos inadequados que a gente vai ter. Um outro impacto provocado que
ocorre, né, pela atividade antrópica, que é acelerado pela atividade antrópica, é o efeito estufa. Então, o efeito estufa, a atmosfera que é quase totalmente transparente, a radiação solar que incide sobre ela, uma pequena parte dessa radiação é refletida e volta para o espaço, mas a maior parte atinge a superfície da Terra, onde ela é absorvida. É importante falar que o efeito estufa é fundamental para a manutenção da vida na Terra, porque durante o dia a Terra recebe calor, ou seja, a face que está voltada para o Sol, ela recebe a radiação solar, assim sendo, ela aquece. A face que está voltada, que não está voltada para o Sol, ou seja, à noite, ela dissipa esse calor. E se não tivesse a atmosfera fazendo essa estufa, essa espécie de estufa, a Terra então teria uma variação térmica muito grande. Todo o calor que ela receberia durante o dia, ela dissiparia durante a noite. Então teria uma variação enorme de temperatura. Durante o dia chegaria, por exemplo, a mais 150 graus Celsius e durante a noite a menos 100 graus Celsius. Então seria quase inviável a gente ter a vida aqui na Terra. Tá vendo aqui, ó? Tem alguns termos técnicos aqui, ó, onde é absorvido e refletido em todas as direções com a radiação térmica de infravermelho, mas os gases de efeito estufa são opacos ao infravermelho, que aquece a atmosfera terrestre, deixando ainda mais quente do que seria na ausência desses gases. Ou seja, então, as atividades antrópicas aumentam os gases que aumentam, potencializam o efeito estufa. Então, isso acaba gerando um problema que é, na verdade, o aquecimento global. Aqui tem um exemplo, ó, uma ilustração. Ó. Os gases, então, de efeito estufa, principalmente o CO2, permitem que a luz do Sol passe por eles. Parte dessa energia é refletida por nuvens e pela superfície. Parte dessa energia, ó, os mesmos gases que retêm a grande quantidade de calor do Sol. Imagina assim, ó, tem outro exemplo aqui mostrando só as porcentagens, tá vendo? Ó, quanto que é incidido sobre a Terra, quanto que é refletido, quanto que é absorvido. É o mesmo exemplo quando a gente entra no carro e o carro está com o vidro fechado. Quando a gente entra no carro, deixou o carro no sol, o que acontece? Lá dentro está quente porque a radiação solar penetrou lá e o vidro está fechado. Então, esse calor que está aqui, ele não consegue se dissipar, tá vendo? Ó? Então, é o mesmo efeito aqui. Só lembrando que isso aqui é um processo natural agravado pela quantidade de gases de efeito estufa que o ser humano lança atualmente pelas suas atividades na atmosfera. Entretanto, os gases de efeito estufa não são só lançados pelas atividades antrópicas. A gente viu o vulcão lá, o vulcão também emite gases de efeito estufa. Aqui tem uma concentração, ó. O dado não é tão novo assim, mas dá para a gente ter uma noção, ó. Tá vendo lá, ó, vapor de água. O que é o vapor de água? É a água no estado gasoso, né? No estado de vapor. Tá aqui a concentração. Tá vendo o que é esse ppm? São partículas por milhão. Aqui, ó, tem o aquecimento de estufa. Então, isso aqui, ó, é uma medida de energia, ó, watts por metro quadrado. Então, em 1 metro quadrado, eu tenho essa quantidade aqui, ó, de watts. É a mesma quantidade de watts que tem essa unidade aqui de energia, é a mesma quantidade que tem, por exemplo, quando a gente vai comprar a luz. A lâmpada, né? A luz não, a lâmpada. A gente vai comprar uma lâmpada e tem lá, a lâmpada de 100 watts, a lâmpada de 15 watts. Tudo bem? Então, essa é a quantidade aqui de energia. Então, a gente tem aqui as variações, né? Desde o ano que começou a ser medido ou ter uma estimativa dessas medições, até aproximadamente aí 2005. Então, as quantidades e as concentrações dos gases que estão aqui, gases que vão provocar, ou melhor dizendo, aumentar esse efeito estufa. Beleza? Não precisa se preocupar muito com essas questões aqui das unidades. O professor de física vai trabalhar, a professora de física vai trabalhar com vocês essa questão aqui de energia em algum momento do ensino médio. Mas é importante a gente saber o que significa. A mesma coisa de concentração. O professor de química lá vai trabalhar com você também em algum momento do ensino médio essa questão aqui de concentração. Só para nós vamos falar mais desses gases aqui nas próximas aulas, quando a gente estiver falando sobre
poluição, né? Poluição do ar, que é um sinônimo de poluição atmosférica. O dióxido de carbono, também conhecido como gás carbônico, que é dióxido de carbono, então tem 2 oxigênios e 1 carbono. O metano aqui, ó, então quando tem 4 hidrogênios ligados a um carbono só, eu tenho aqui, ó, essa nomenclatura. O professor de Química vai falar com vocês também. Então, gostaria que você desse uma lida aqui, como eles são, quais são os efeitos desses gases na atmosfera e quais as relações que eles têm com o efeito estufa. Então, a gente falou que uma das questões envolvendo o efeito estufa está relacionada com algumas variações no clima, né, com aquecimento global. Algumas pessoas defendem que esse aquecimento global não é acarretado pelas atividades antrópicas, mas é uma grande discussão. A ciência tem essa questão, nada é uma verdade absoluta, mas é importante a gente saber a diferença entre tempo e o clima. Então está aqui, ó, uma variação no efeito estufa pode provocar variações no clima. A gente está falando de clima e não de tempo, né? Vamos ver o tempo, a previsão do tempo é uma coisa, o clima é outra. Então lá, o clima é um conceito abstrato e complexo que envolve dados de temperatura, de umidade, as quantidades e os tipos de precipitação, que são as chuvas, a direção e a velocidade do vento, a pressão atmosférica. Percebam, então, que são uma série de variáveis que nós temos para conseguir conceituar o que é um clima. Se é um clima tropical, se é um clima temperado, se é um clima polar. Tem várias definições para o clima, tem vários tipos de clima. Entretanto, percebam que existe uma grande quantidade de variáveis. Isso é tão interessante que é importante falar para vocês. O INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz análise do clima para o Brasil, ele tem um supercomputador que trabalha com as questões climáticas. É chamado de Tupã. Olha que interessante. Tupã. Tupã é também o deus dos povos indígenas, principalmente da etnia Tupi-Guarani. Então eles deram o nome desse supercomputador de Tupã, homenageando então lá o deus da etnia Tupi-Guarani dos índios. Só para comentar com vocês. Então eu gostaria que você anotasse aqui para entender a relação de clima e o efeito global sobre o clima. Tem umas fotos aqui para você tirar suas conclusões. Alguns defendem que isso aqui acontece de maneira natural, outros defendem, e aí a corrente da ciência que discute sobre aquecimento global e a outra que não acredita em aquecimento global vão ter uma discussão sobre essas questões. Mas aqui a gente tem uma imagem de uma mudança climática que está sendo provocada ou acelerada pela quantidade de gases de efeito estufa que aumenta a temperatura da Terra. Então tem o aquecimento global. Tá vendo lá o degelo? O aumento da concentração de gases de efeito estufa, principalmente de CO2 na atmosfera, eu tenho um aumento também da absorção desse gás nos mares, nos oceanos. Por quê? Se tem mais CO2 nos oceanos, na atmosfera, esse CO2, o que vai acontecer com ele? Ele vai se dissolver na água e vai formar ácido carbônico. O ácido carbônico, a água mais ácida, vai atacar a carapaça, as conchas que são de carbono dos seres vivos marinhos. Então isso vai ter um impacto também nessa microbiota aquática. Aí eu gostaria que vocês dessem uma olhada nesse vídeo que a gente já passou na semana passada, mas a gente está complementando aqui com a aula de hoje, agora gravada comigo falando, e aqui eu vou postar para vocês, junto com a atividade, a questão avaliativa da aula que vai ser dada pelo Centro de Mídias, eu vou disponibilizar para vocês o Google Formulário. Tudo bem? Na próxima aula, nós vamos ver essa questão de densidade e crescimento da população, equilíbrio dinâmico das populações e dos ecossistemas. Beleza? Então, um abraço e bons estudos.